Novidade importante sobre o ciclo de contratações no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o assunto e conta sobre os mundos completamente diferentes em que estão Corinthians e Barcelona de Guayaquil, adversários da noite dessa quarta-feira. Preciso falar também sobre a ameaça de integrantes de uma torcida organizada do Palmeiras contra jogadores do São Paulo. Tem as últimas do mercado e a chance, ou a especulação de Bruno Spindel a assumir o lugar de Alexandre Matos no Cruzeiro. Será que isso é real? Falo também sobre o Atlético Mineiro, de olho em um atacante que fez sucesso no Campeonato Paulista, tudo sobre a renovação de Arrascaeta no Flamengo, Caleri lutando contra um jejum, as últimas do mercado, bastidores, finanças e a pedida salarial de Vinícius Júnior para renovar com o Real Madrid. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Alfa, casa de apostas esportivas licenciada pelo governo e patrocinadora master de Grêmio e Internacional. Vou deixar minha sugestão para essa quarta-feira com jogos de Copa do Brasil, Liga dos Campeões, entre outros. Estou fazendo uma aposta tripla em que eu dependo da vitória do Galo contra o Manaus, vitória no intervalo e também no fim do jogo. Ainda preciso que ambos marquem para Benfica e Barcelona, jogo em Portugal pela Champions, além da vitória do Bayern de Munique contra o Bayer Leverkusen. Se os três resultados se confirmarem, meus R$50 viram R$170. Também pensei em apostar na vitória do Fluminense contra o Caxias e na vitória do Vasco contra o Nova Iguaçu, mas vou esperar esses jogos estarem no ao vivo para ver como é que eu aposto. Para você fazer sua fezinha, na Alfa é super simples. Link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola. Tudo junto e maiúsculo para que o pessoal saiba que você veio por aqui. Importante lembrar também que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Alianza Lima, time peruano que havia acabado de eliminar na fase anterior o Boca Juniors da pré-Libertadores, deu passo importante para chegar à fase de grupos. É que nessa terça-feira ele foi até o Chile e venceu o Deportes Iquique por 2-1. Vai jogar em casa precisando de um empate para estar na fase de grupos da Liberta. Já o Flamengo emitiu nota colocando ponto final nas negociações entre Thiago Maia e Santos. O Flamengo usou esse texto para criticar clubes brasileiros que não cumprem com os seus compromissos, citando de forma clara o Internacional, que adquiriu na temporada passada o Thiago Maia e não pagou nenhuma das 3 parcelas que já venceram. O Santos também é citado nessa nota por conta de uma dívida que o Peixe tem com o Cuiabá pelo zagueiro Joaquim. Segundo o Flamengo, a partir de agora em negócios com clubes brasileiros, ou o pagamento sai à vista, ou o Flamengo só vai aceitar negociar o atleta se houver garantias bancárias. Preciso te falar agora sobre Vinícius Júnior. O atacante brasileiro quer renovar seu contrato com o Real Madrid, mas pede um aumento em seus vencimentos de 5 milhões de euros por temporada. Atualmente o Vini ganha 15 milhões de euros por ano. Esse valor garante a ele mais ou menos 8 milhões de reais por mês. Com os 5 milhões de euros a mais que o Vini pede, os vencimentos do atacante brasileiro seriam pouco superiores a 10 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Mbappé também ganha os mesmos 15 milhões de euros do Vini. A diferença é que o francês, que chegou livre ao Real Madrid, conseguiu um prêmio pela assinatura do contrato de 40 milhões de euros, que fazem com que os seus vencimentos cheguem a 29 milhões de reais por temporada. E aí, vale a pena gastar tudo isso pelo Vini? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Caleri, que enfrenta um incômodo jejum. 2, para ser mais preciso. O primeiro deles, a falta de gols como visitante. O atacante do São Paulo não marca longe do Morumbi desde 3 de julho do ano passado. Lá se vão 8, 9 meses de jejum. O último gol marcado contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ainda pelo Campeonato Brasileiro. Desde então foram só 7 gols anotados, todos no Morumbi,
sendo 3 deles na atual temporada, o último que garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. E aqui entra o segundo jejum. Desempenho muito ruim do Calleri em partidas contra o Palmeiras, o adversário da próxima segunda-feira. No Allianz Parque, por exemplo, o Calleri nunca balançou as redes, vai tentar quebrar essa marca na próxima segunda. São Paulo e Palmeiras, que têm protagonizado vários jogos recentes. O Calleri só tem 2 gols marcados, ambos na mesma partida, num duelo pelo Campeonato Paulista de 2022. Dá para apostar no Calleri ou você já é daqueles São Paulinos que prefere ver o André Silva como titular? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Preciso te atualizar agora sobre a renovação de contrato de Arrascaeta. Nos últimos dias, José Boto, homem forte de futebol do Fla, se reuniu com o representante uruguaio do Arrascaeta. Esse encontro aconteceu no Rio de Janeiro. Nenhum avanço em relação à prorrogação do vínculo que se encerra em dezembro de 26. E o Flamengo trata o assunto com enorme calma, até porque ainda há mais de 1 ano e meio até o fim do contrato. O fato de o Arrascaeta com frequência confirmar nas entrevistas que dá que pretende encerrar a carreira no Flamengo faz com que o assunto seja tratado com parcimônia. Hoje a prioridade no Flamengo se dá pela renovação ou pelas renovações de Eric Pulgar e também Varela, o chileno e uruguaio cujos contratos se encerram em dezembro desse ano. Só vale lembrança de que o Arrascaeta, em todas as suas últimas renovações, além do percentual, daquela compra de um percentual dos direitos econômicos que pertenciam a ele, em todos esses casos, o Flamengo teve enormes dificuldades para renovar e acabou precisando gastar mais do que aquilo que imaginava. Jogador que é fundamental desde que foi contratado em 2019 do Cruzeiro. Desde então são 298 partidas com 75 gols e 91 assistências. Se você é dirigente rubro-negro, põe a renovação do contrato do Arrascaeta como prioridade ou deixa como o Boto está fazendo, já registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, o Galo de olho em um centroavante que fez sucesso no Campeonato Paulista. Eu me refiro a João Marcelo, só 19 anos de idade, jogador que despontou no Guarani na Copa São Paulo de Juniores desse ano. Foram 5 jogos e 5 gols na competição. Logo depois, ele é promovido para o time principal e termina como titular no Campeonato Paulista. 11 jogos, 4 gols e mais 2 assistências. Chama a atenção a boa fase de alguém com apenas 19 anos de idade e que atua como centroavante. 1,82 m de altura, 80 quilos. Houve até aqui uma sondagem, uma consulta para entender as condições do negócio. Jogador que havia chegado ao Bugre no ano passado, do Tanabi. Ele chegou para o Sub-20, fez sucesso na base e acabou promovido para o time principal. Atlético que também tem interesse em Enio, atacante de 24 anos de idade, que pertence ao Amazonas, mas hoje está emprestado ao Juventude. Já havia contado para vocês no vídeo dessa terça-feira que o Juventude vai comprar o atleta, como prevê o contrato de empréstimo, R$800 mil, e aí se o Galo quiser contratá-lo, vai precisar se acertar com o time de Caxias do Sul. Só para completar sobre o Atlético, contar que o Galo acaba de contratar 3 jogadores das categorias de base do Flamengo, por indicação de Luiz Carlos, novo gerente de futebol da base, que até outro dia trabalhava no Flamengo. Sob indicação do Luiz Carlos, o Galo fechou com Rian Pablo e Vitor Melo, ambos do Sub-16, além de Wallace Araújo do Sub-12. Esses atletas haviam sido comprados pelo Flamengo junto ao Desportivo Real de Goiânia, por indicação do novo gerente da base atleticana. Bora mudar de assunto e te contar o que há de verdade na especulação de que Bruno Spindel, dirigente do Flamengo, pode assumir o lugar de Alexandre Matos no Cruzeiro. Boato que ganhou muita força nas últimas horas nas redes sociais. Que a fase do Matos no Cruzeiro não é boa, isso é público e notório. Contratações de peso na temporada passada e o Cruzeiro não andou. Mais reforços para a atual temporada e o Cruzeiro, que foi só o 6º colocado na fase de grupos do Campeonato Mineiro, acabou eliminado pelo América depois de 2 empates e derrota nos pênaltis na semifinal do Campeonato Estadual. Mas Bruno Spindel não é hoje um alvo do Cruzeiro. O Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, que é dono da SAF do Cruzeiro, segue acreditando no trabalho do Alexandre Matos e não pretende fazer essa mudança por agora. Matos, que havia sido a primeira contratação do Pedrinho assim que ele compra a SAF do Cruzeiro no ano passado, segue prestigiado. É óbvio que o Cruzeiro do Alexandre Matos precisa entregar resultados, mas nesse momento esse boato não confere.
Posso assegurar, depois de conversar com duas pessoas diferentes do Cruzeiro, de que o Matos seguirá fazendo o seu trabalho. Só para completar, Bruno Spindel, que teve papel importante no sucesso do Flamengo de 2019, ao lado do Marcos Braz, segue no rubro-negro, mas com um papel de bem menos destaque. Se ele era um negociador, o homem forte do futebol em outros tempos, a partir da mudança no comando na presidência, com o Mbappé se tornando presidente, Bruno Spindel virou uma figura ilustrativa de pouquíssima popularidade, de alguém com pouco destaque nas decisões tomadas pelo departamento de futebol do Flamengo. Hora de falar sobre uma ameaça de um torcedor organizado do Palmeiras, especificamente contra jogadores do São Paulo. Marcelo Lima, presidente da TUP, uma das principais uniformizadas do Palmeiras, gravou um vídeo em que ele disse, abre aspas, chutou a bandeirinha do Palmeiras, a gente invade o campo. Só para lembrar, tem sido uma prática, especialmente do Luciano, atacante do São Paulo, para comemorar seus gols, chutar a bandeirinha com o escudo do adversário como visitante. Isso já aconteceu algumas vezes no próprio Allianz Parque, e o Yuri Alberto foi outro que tomou essa decisão. Segundo o Marcelo Lima, se qualquer jogador do São Paulo, no clássico da próxima segunda-feira, valendo vaga na final do Campeonato Paulista, se houver esse chute na bandeirinha, torcedores do Palmeiras invadirão o gramado. E aí, ninguém sabe o que pode mais acontecer. Importante contar que o duelo entre Palmeiras e São Paulo segue agitadíssimo nos bastidores. São Paulo nem sequer mandou representantes para a reunião virtual que aconteceu na Federação Paulista nesta terça-feira e que definiu pelas datas e horários das semifinais. Isso porque o São Paulo já tinha informação de que a federação aceitou o pedido do Palmeiras para que o confronto acontecesse no Allianz Parque na segunda-feira. São Paulo gostaria de jogar no sábado ou no domingo, datas que inviabilizariam a partida na Casa Alviverde, isso porque o Allianz Parque recebe nesse sábado um show do Offsprings. Para completar, queria seu palpite para Palmeiras e São Paulo, jogo único, empate leva a decisão para pênaltis, quem vencer estará na final. Já uso o espaço para comentário e conta para mim quem passa dessa fase, beleza? Hora de falar sobre mundos completamente distintos para Corinthians e Barcelona de Guayaquil, adversários da noite dessa quarta-feira, no jogo de ida do último mata-mata antes da fase de grupos da Libertadores. Quem passar desse duelo entre Barcelona e Corinthians estará na fase de grupos da Liberta com chances de brigar pelo título. A partida dessa quarta acontece em Guayaquil, no Equador, e reúne times de proporções e tamanhos completamente diferentes. Você quer um exemplo? A folha salarial do Corinthians hoje gira na casa dos 26 milhões de reais por mês. O Barcelona, que é um dos maiores clubes do Equador, não gasta mais do que 7 milhões de reais mensais. Cada folha salarial do Corinthians equivale a quase 4 meses da folha salarial do Barcelona de Guayaquil. De acordo com o Transfer Market, site especializado em fazer avaliações, todo o elenco do Corinthians hoje custa 111 milhões de euros. Já o Barcelona tem um elenco avaliado em 23 milhões de euros, uma diferença quase 5 vezes maior em favor do timão. Capacidade de faturamento também pesa muito a favor do Corinthians. Em anos recentes, o Corinthians já conseguiu ultrapassar a marca de 1 bilhão de faturamento. A expectativa para esse ano é de 800 milhões. Em sua história, o time equatoriano nunca foi capaz de superar a barreira dos 200 milhões de reais. Só para completar uma curiosidade sobre o adversário do Timão, o volante Leonay, brasileiro de 29 anos de idade, que não conseguiu fazer sucesso por aqui, é titular absoluto por lá e peça importante da equipe equatoriana, bem mais forte do que a Universidade Central, equipe venezuelana que quase eliminou o Corinthians na fase anterior. Você tem palpite para o jogo? Eu vou de empate ou vitória do Corinthians, mas gostaria de saber a sua opinião usando o espaço para comentário, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que tomou uma decisão depois da contratação de Lucas Evangelista, o meio-campista comprado do Red Bull Bragantino e que está passando por exames médicos para ser anunciado, operação de 4 milhões de euros. O Evangelista será o último reforço dessa janela de transferências alviverde. Mas, Nicola, há uma nova janela entre 10 de março e 11 de abril. A promessa da Leila Pereira aos demais dirigentes do Palmeiras é que não chega mais ninguém. Todas as promessas feitas ao técnico Abel Ferreira já foram cumpridas.
com a chegada de 2 zagueiros, Mikael e Bruno Fux, com várias contratações para o ataque, entre elas as 3 mais caras da história do Verdão. Vitor Roque por 155 milhões de reais, o Paulinho por 110 milhões de reais, além do Facundo Torres por 70 milhões. O Palmeiras investiu somente nesses primeiros 2 meses e alguns dias da temporada de 2025 o incrível número de 435 milhões de reais. Maior investimento já feito em toda a história do Verdão. Só a título de comparação, na temporada inteira passada, Palmeiras havia desembolsado 192 milhões de reais, menos da metade na comparação com os 7 reforços comprados em 2025. Diante desse cenário, Palmeiras entende que já dá ao técnico Abel Ferreira o melhor elenco possível desde que ele foi contratado. E agora vai caber ao técnico português encontrar soluções e fazer o Palmeiras jogar melhor. Verdão que volta a campo na segunda-feira, tendo o Vitor Roque à disposição, vai caber ao Abel escalar o Tigrinho desde o início ou somente no segundo tempo. Você, palmeirense, está contente com o nível de contratações? Gostou dos 435 milhões de reais investidos e concorda com essa decisão de não contratar mais jogadores até a metade do ano? Use o espaço para comentário, deixa a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!